Obrigada, gurias. Agora nós vamos abrir o nosso bate-papo. Então, por favor, Amorim. O objetivo agora é que a gente possa sanar as dúvidas de vocês, comentários. Podem ser por escrito, podem ser também buscando o microfone aí, falando em voz alta aqui para a gente escutar. Então, por enquanto que vocês pensam, aqui eu vou fazer uma aqui que aborda um pouco a apresentação de vocês três. Vocês trazem muita mudança de mindset, né? E a gente, escutando vocês, a gente vê quantas coisas a gente precisa ainda, maior adaptabilidade. Eu conheço alguma coisa da Randon, né? Eu tive um período lá e fiquei assim, vocês falando, eu fiquei lembrando de alguns gestores que, inclusive, continuam lá, né? Então, eu queria que o Amorim e vocês trouxessem, gurias, assim, ó, porque o papel da liderança é extremamente importante nesse processo, né, de mudança, de transformação digital. O líder e toda a tecnologia, ela só é adequada e usada quando ela tem aderência. Se ela não tem aderência, a tecnologia ela não vai, né? Até porque oportunidades a gente tem bastante, mas ela precisa ter aderência. Então, eu queria que vocês pudessem nos trazer, assim, tu também, né, Amorim, assim, que trabalha com liderança dentro do Senex, como é que a gente consegue e quais são as ações, que forma aconteceu, que as lideranças comprassem essa transformação, o que a gente precisa aí em termos de desenvolvimento dessas lideranças para trabalhar esse mindset de crescimento, né? Posso? Bom, eu tenho aprendido muito, né, nessa transição que eu fiz. Como RH, eu aprendi recentemente com o superintendente do Itaú. E aí ele estava numa palestra da Anshan falando exatamente sobre isso, né? O banco se posiciona como um banco digital para a experiência dos candidatos, dos usuários, dos seus clientes. E de dentro de casa, todo o processo era muito burocrático. E aí, quando ele tinha que aprovar uma vaga, a requisição vinha e ele nunca achava o botão que ele tinha que ir para aprovar, porque nunca era claro. Era outra palavra, mas nunca o aprovar. E aí, na fala dele, ele falou: o RH, ele não tem que esperar alguém de negócio vir criticar o seu processo, né? E aí, quando você fala de liderança, o insight que me veio é que a gente não precisa esperar que alguém se posicione como aquele que incentive e fomente a inovação. E aí, eu acredito no papel do RH, e aí incentivando e influenciando a liderança a partir desse ponto. Eu não tenho que esperar o gestor vir até mim com uma demanda. O RH não pode ser mais um tirador de pedidos, né? A gente precisa ser aquele que vai na frente, se antecede a demanda, vai lá no gestor e fala: o que você está fazendo para ter resultados diferentes? E criar a provocação. Criatividade, eu acho que são competências que hoje está no topo da lista, né, da carreira digital, né, do líder digital, do profissional do futuro. E a gente não pode ser conformista, né, e nem conformado com o status quo. E aí, a minha grande reflexão sobre o líder e o papel do RH nesse momento de transição é da gente não se conformar. E não é ser questionador, aquele questionador chato que critica sem ter solução, né? Esses dias eu estava ouvindo uma blogueirinha falando isso. Você me critica, mas se você tem uma sugestão, a sua crítica vai ser bem-vinda. E é por isso que o RH precisa estar antenado. E eu aprendi com o Daniel Elias, assim, a gente não tem que estar na nossa cadeira e escutando só os papas do RH falar para a gente aprender. Porque se a gente ficar assim, a gente vai ficar confinado e isolado no nosso conteúdo e no nosso mundinho. O mundo de RH é o mundo inteiro, porque o RH precisa ser parceiro do negócio. Ele precisa entender e saber falar de business, saber falar de tudo, entender de tecnologia, entender os termos de um RH ágil, de um mindset transformador. Ele tem que saber falar do negócio. E a gente nunca vai aprender e nunca vai influenciar fechadinho lá na nossa sala, isoladinho, com painel, um ticketzinho lá na porta, escrito assim: horário de atendimento de 8 às 19. Assim a gente nunca vai conseguir fazer a diferença. Eu só quero complementar, assim, eu acho que primeiro tem uma série de atitudes que a gente tem que ajudar os líderes a desenvolverem para poder vir para esse mindset. Eu nem vou falar aqui do lado de que a empresa tem que ter espaço para que essas atitudes aconteçam. Também não adianta nada a gente ficar dizendo que tem que praticar o erro, tem que ser criativo, tem que ter liberdade, e aí chega lá, tu não pode, como eu já vi,
pendurar um quadrinho no teu cube, porque a regra de facilities diz que não pode, porque 5S, porque não sei o quê, que a caneta tem que estar não sei aonde, né? E aí tu cria um espaço para erro e o cara erra e tu demite, né? Então, assim, mas por outro lado, eu acho que nós, RHs, a gente precisa ajudar o líder a fazer essa transição. A gente diz que tem, lembra do fail first, né? Fale rápido e fale da primeira vez. A gente diz isso para o líder, mas uma coisa é falar, outra coisa é tu criar um ambiente onde ele pode efetivamente arriscar com os times, a fazer os MVPs deles, a fazer os POCs dele. Então, assim, tem que trabalhar o atitudinal e o comportamental. Não é uma técnica que eu vou chegar lá e dizer, olha, agora tu é colaborativo, agora tu és um cara tecnológico. E, para mim, existem metodologias ativas de aprendizagem que ajudam as organizações. Aliás, já tem até toda a gamificação de learning que está existindo, em que o cara vive aquilo ali a partir de uma gamificação. Então, para mim, esse é o maior desafio. Eu trabalhei na Dell e eu fiz parte do lançamento da turma conectada para turma de alunos que era toda conectada, que tu tocava no quadro, ampliava. Sabe qual era o maior desafio para implementar uma turma conectada no Brasil? O professor. Porque o aluno chegava lá e, na hora, ele já estava tocando no iPad ou no iPhone, ou não seja lá no que ele tenha, no smartphone, mas o professor não conseguia. Então, de novo, a atitude tem que ser transformada. E, para mim, tem que haver um investimento muito grande neste movimento de transformação atitudinal. Até porque os líderes novos estão aí, mas existe um monte de líder que precisa se reinventar e que está aí se perguntando o que eu faço agora, né? E só desligar não é a solução, porque vai faltar recurso no mercado. Então, acho que o caminho é por aí. Eu acho que é uma soma de tudo isso e eu acho que o vivencial ele precisa ser ainda muito explorado. Então, e o vivencial não o vivencial dos treinamentos vivenciais que a gente fazia. Isso também, é claro, porque isso vai incitar a mudança de comportamento e para a gente conseguir fazer essa transformação tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e entendidas para depois a gente poder mudar o resto. Mas poder participar de eventos, poder viver um pouco esse mundo, poder viver e aí viver o ecossistema, conhecer as startups, conhecer não só as startups, mas qualquer empresa que seja desse ramo de inovação, porque isso abre a mente, isso consegue trazer possibilidades que no dia a dia a gente não consegue enxergar. Então, quanto mais a gente conseguir também fazer com que os nossos líderes vejam e vivam um pouco desses momentos, eu acho que isso faz bastante a diferença. Eles vêm com uma cabeça diferente. Aí parte de nós, como RH e como empresa, não deixar que eles saiam e voltem e morram. Então, estratégias que a gente precisa criar para poder fomentar cada vez mais um exército de pessoas para transformar o mindset, que a gente possa cada vez ter mais gente dentro das nossas empresas falando sobre e tentando defender esse movimento, porque a massa vai acabar forçando com que o todo também acabe indo para o mesmo caminho. Então, a gente precisa montar esse equilíbrio. Na verdade, vai precisar ir testando, provando, né? Vai provando. Eu acho que quando trouxeste ali a assertividade, né, que era 76, então vai provando, vai tendo resultado e vai comprovando e vai fazendo mídia dentro da empresa sobre isso, né? Então isso é bem importante. E tem um ponto agora no mundo do deep learning, né? Se tu não provocares a experiência, tu não vai crescer em cima da experiência. Então, não adianta querer ter uma experiência sem provocar essa experiência. Então, se tu não provoca o líder a falhar, a testar, a criar, como é que ele mesmo vai crescer e a organização em cima da experiência? Quer dizer, a gente tem que aprender um pouquinho com a máquina também. O algoritmo funciona dessa forma. Ele precisa ser retroalimentado por experiências, né? E, às vezes, a gente não deixa o cara viver a experiência e quer que ele tenha o crescimento em cima da experiência. Fica complicado. E se a gente falou de erro, né? Só assim, né? Aqui tivemos duas perguntas que elas são muito semelhantes, então acho que é uma pergunta que não quer calar, né, gurias? Uma é como essas mudanças digitais chegaram nas equipes operacionais e também, que foi do Maurício, né? E a Luana, também da FRUC, falou como foi o processo para as vagas operacionais com o sistema da GUP. Houve alguma dificuldade com o número de candidatos cadastrados? Então, acho que vocês poderem aprofundar um pouquinho essa parte operacional, vai nos ajudar.
Quando a gente foi implementar o projeto, a gente fez, a primeira etapa era virar mão de obra administrativa indireta, para a gente também aprender com esse processo, para quando a gente fosse virar mão de obra direta, a gente já está um pouco mais preparado e entender um pouquinho como que funcionaria esse processo. Então, a gente teve ali 5 meses para virar a primeira leva e depois a gente tinha mais 5 meses para virar a mão de obra direta. A gente começou a fazer projetos pilotos, e no início, os pilotos que a gente fez, a gente não teve dificuldade nenhuma. Teve uma vaga de manutenção, que com uma divulgação a gente acabou fechando 7 posições, e a gente tinha uma dificuldade bem grande de conseguir fechar essa vaga. Então, a gente tem um fator que contribui muito, que a marca Randon para a nossa região, ela é uma marca que chama, ela é uma marca atrativa. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso LinkedIn, o perfil dele, antes da gente começar a trabalhar, ele tinha 24 mil seguidores. Mas, basicamente, ele era um perfil que a TI tinha aberto para garantir domínio. Então, ninguém nunca tinha mexido, porque agora que a gente está começando a trabalhar toda uma questão de marca, que a gente vai entrar nas redes sociais, mas até então a gente sempre foi mais reativo. Depois que a gente começou a usar o LinkedIn para divulgar as nossas vagas, e hoje ele é só para divulgar as nossas vagas, a gente já tem mais de 230 mil seguidores, de forma orgânica, sem fazer nenhum impulsionamento, sem fazer nenhum investimento para poder, efetivamente, fazer a marca andar. Então, eu acho que esse atrativo a gente acaba tendo, isso conta ao nosso favor, mas teve algumas vagas que a gente não consegue, aí a gente vem conversando muito, né, Dai? Às vezes as pessoas elas se inscrevem na vaga, mas elas não terminam de preencher o cadastro, que é condição para elas poderem estar participando da vaga. Não é só clicar e se inscrever, tem que preencher o currículo, tem que preencher algumas informações. Então, a gente tem bolado algumas ações, por exemplo, aí soluções mais analógicas. As soluções digitais a gente está fazendo, mas é importante a gente focar um pouquinho nas soluções analógicas, que tem um público que ainda não está 100% de olho. Então, divulgações em supermercados, em outros canais offline, com panfletos, informações. A gente aproveitou que a gente expôs na Festa da Uva, então lá a gente também tinha muitas informações. Então, para poder chegar mais no povo, dar mais informações e para que essas informações acabem chegando mais nos candidatos. Mas a gente tem conseguido preencher as vagas operacionais também dentro do GUP, só quando a gente tem um volume muito grande, que eventualmente a gente tem volume de contratação de 300 vagas, a gente acaba também contando com o apoio das consultorias e para vagas mais específicas ou sigilosas também. Mas ele foi um processo que foi bem recebido pelos candidatos e pelo nosso público interno também. Acho que, assim, até em linhas gerais, da maioria dos nossos clientes, a gente tem uma capilaridade super legal, assim, e o alcance é para todos, justamente pelo que eu comentei, né? A população já está orientada a mobile, mais de 70% das inscrições dos candidatos, e aí falando em todos os clientes, são via mobile. Então, a facilidade já é uma das características, né? Então, seja para vagas operacionais, a gente tem uma rede de padarias que chama Benjamin, lá de São Paulo, e auxiliar de cozinha, assim, é bem acessível. Mas aí entra um ponto que a gente estava conversando, assim, que até comentei aqui na hora da minha fala, assim, do nosso papel de como ajudar essas pessoas a serem incluídas nesse movimento, né? Bom, São Paulo, há 3 semanas atrás, eu não sei se vocês acompanharam no Fantástico, filas quilométricas. E um dos comentários do jornalista é, cara, cadê a tecnologia para isso, né? E aí o problema não é que as pessoas não estão orientadas a isso, eu acho que falta um pouco de instrução, né? Como é que a gente pode, como RH, ajudar? E aí é um desafio nosso, de toda a comunidade RH, pensar sobre isso. Porque se o candidato ele se inscreve, não foi difícil dele chegar até lá. Ele viu no Facebook, ele viu no WhatsApp, ele clicou e chegou lá. Mas o que atrapalha? Ou será que falta instrução? Será que falta a gente conversar com ele de que ele terminar o cadastro dele faz com que ele seja elegível à vaga? Então, existe aí uma pista de desenvolvimento que tem sido aí o nosso pensamento, não só como uma startup que provê esse tipo de solução para a empresa, mas como a GUP, como nós, né, na comunidade RH, podemos ajudar os candidatos nesse mindset de tá tudo digitalizado. Você também já está, você já tem sua conta no Facebook. Como é que você faz, então, para ser visto pelas empresas e alcançar uma empregabilidade, né? Acho que nós temos uma pergunta da plateia. Boa noite. Eu
gostaria de direcionar para o Amorim, que ele comentou ali, mas as meninas também acho que podem dar uma comentada depois. Quando você fala em transformar uma empresa digital, eu vejo que digital, basicamente, a gente às vezes troca o papel pela tecnologia, enfim, mas na área de pessoas, você até falou que líderes hoje, os gestores serem mais flexíveis aos erros das pessoas, não ser aquela pessoa que, cadê minha caneta, enfim, como você comentou. É isso ser mais digital ou o que é, se eu estiver errado, né? Bom, bem ampla a tua pergunta, mas assim, para mim, ser digital tem a ver com cultura, tá? Não tem a ver com o nível de tecnologia que tu estás utilizando. Tá? Aliás, eu arriscaria até dizer que tu pode ser digital sem ter muita tecnologia, tá? Porque a gente está falando de forma de pensar. Tá? E quando me ocorre, eu estou aqui, né, criando meu MVP da minha resposta. Quando me ocorre em ser digital, me ocorre tu ter um pensamento ágil, de tu ter um pensamento crítico, de tu ter flexibilidade suficiente para acompanhar a velocidade das coisas. Isso pode ser com uma tecnologia ou pode ser sem uma tecnologia. Vou te dar um exemplo bem simples que ocorreu comigo. Eu dou palestra e eu aprendi a fazer palestra. Eu fui professor. O professor montava assim, das 8 às 8h15, eu vou usar o Flipchart e vou falar de tal coisa, slide 3. Tá? Das 8h15 às 8h35, eu vou chamar o pessoal, fazer uma piada, slide 2. Tá? E eu fui estudar design e entender o que era esse negócio todo. E aí eu contratei uma estagiária designer para trabalhar comigo, porque eu sou administrador, trabalhava com uma psicóloga. Agora, inclusive, no Senex, eu trouxe uma designer também. E um dia ela viu eu fazendo esse negócio e ela disse assim para mim, ela com 19 anos, disse assim, o que tu está fazendo? Eu digo, estou montando uma palestra. Eu digo, não, isso não existe mais. E ela me ensinou uma tecnologia, metodologia prática, que eu nunca mais consegui fazer palestra do jeito anterior. Eu grudo post-it em toda, quem for lá na minha sala, está grudado uma última palestra que eu fiz, todo usando post-its e consultando o Google ao mesmo tempo, e botando as ideias. Aliás, eu montei esse papo assim. Tá? Isso, para mim, foi um caminho para o digital, sem tecnologia. Tá? Por quê? Pensamento ágil, rapidez, me deu agilidade, me sobrou mais tempo para ficar pensando, em vez de ficar montando PowerPoint, colando figurinha e mais tracinho e gráfico. Tá? Eu acho que criar o ambiente digital não necessariamente é colocar a tecnologia na organização, mas sim trazer as características que a tecnologia usa. De novo, agilidade, pensamento crítico, rapidez, exponencialidade. E o líder, para mim, tem que criar esse ambiente. E aí está o grande desafio, porque para criar esse ambiente, primeiro ele tem que se desafiar aí para esse ambiente. Então, para mim, tem a ver com a cultura, com esse formato, que é o que vocês estão construindo lá, né? Deixa eu trazer um exemplo concreto que eu acho que também acaba trazendo, concreto que eu digo das nossas realidades, né? O mindset digital, ele nos faz pensar que a gente não precisa ter hierarquia. Então, assim, uma prova de um líder que está conseguindo trazer isso para o dia a dia dele é dar autonomia para os funcionários dele e não se valer da linha de que eu sou o gestor, eu preciso estar naquela reunião para tomar a decisão e ser aquele que vai construir junto com demais gestores. O meu funcionário que está trabalhando comigo, está direcionado, e eu dei autonomia, ele está tocando o projeto, ele também tem autonomia para ir lá e discutir com quem é de uma hierarquia maior que ele ou de outros cargos, e não é por ele não ter um cargo de gestão que ele não vai ser ouvido. Então, esse é um exemplo muito básico, mas que não é o dia a dia de grande parte das empresas. Em todas as empresas, eu arrisco dizer que existe ainda, mas é um primeiro exercício para a gente começar a exercer efetivamente o mindset digital. Aproveitando, então, a fala de vocês dois aqui, falando de uma pergunta que diz assim, já que a gente fala, né, de mindset digital, que não necessariamente tem a tecnologia, né, e aproveitando a experiência dessa liderança, uma pessoa pergunta, qual é o sistema, se o sistema desempenha da mesma forma, independente do perfil do gestor que está recrutando. Então, se esse sistema, independente desse mindset digital ou não, como é que ele ajuda esse gestor no recrutamento, né?
Bom, o ponto interessante é que a gente acha que a tecnologia vai pegar padrões do ser humano, repetir, multiplicar, né? E aí o grande mistério, né, a grande contribuição é que ela olha para coisas que nós, seres humanos, passaria desapercebido ao nosso olhar. Então, quando a gente apresenta uma possibilidade de automatizar e informatizar algumas informações, não quer dizer que o gestor vai ser o condutor do processo e ele vai demarcar, delimitar ou escolher e treinar a máquina errado, né? Então, coisas que a gente já viu que a tecnologia ajuda é tirar o viés e trazer mais inclusão, mais diversidade. Isso, nosso algoritmo, a gente já conseguiu provar, por A mais B, que hoje isso funciona muito bem. Como é que funciona, então, para eu parametrizar, né? Existe lá a descrição do que você coloca, daquilo que são os pré-requisitos para a sua vaga, mas a gente também tem outras formas de poder ensinar o que a gente quer como cultura, né? E aí tem um mapeamento, que é um teste de fit cultural, que é aplicado para pessoas que representam essa cultura na sua companhia. Então, se eu determino que a partir de agora eu quero pessoas com esse mindset ágil, esse mindset digital, esse mindset empreendedor, eu vou elencar quem são essas pessoas que representam, que são embaixadores da cultura que eu quero incentivar e fomentar, e a partir disso eu vou ter um diagnóstico de um arquétipo predominante. E quando esses candidatos forem submetidos ao teste, eu tenho então um matching de qual é o percentual de afinidade desse candidato com o padrão que eu defini sendo o padrão que eu gostaria de contratar. E aí, o gestor, ele vai ser uma das partes decisoras do processo, mas além disso tem todo o processo de análise, que são todos essas características analisadas, tem interação de outras pessoas, e esse é o rico. Eu, como gestora da área, eu não tenho a obrigatoriedade sozinha de contratar, e aí a cocriação do processo e de contratar é envolver outras pessoas que te ajudem nessa decisão, porque isso elimina ainda mais o viés. Então, a gente acha que a tecnologia vai tirar pessoas do processo, pelo contrário, ela incentiva novas participações para que a sua decisão sobre a contratação seja ainda mais assertiva e participativa, porque contou com a opinião de mais pessoas que estão ali alinhadas com a sua cultura. E quando ele aprendeu também, assim, né? Exatamente. Porque quanto mais experiência, mais inteligência tem, né? E aí, o grande ganho, né? Eu acho que o RH tem, quando ele elimina a tarefa operacional e ele ganha tempo dele de volta, é trabalhar exatamente nisso. Esse gestor é um cara que entrega muito bem, mas ele talvez não tenha ali alinhamento e o tato ou o mindset digital. Como é que eu vou desenvolver esse gestor, então? Porque agora eu vou ter tempo para trabalhar no desenvolvimento desses líderes, posso ajudá-lo, porque às vezes ele fez a entrevista sempre do mesmo jeito, gostei, não gostei. Qual que é o critério que ele usou? E aí aqui a ferramenta ajuda muito, porque esses dados que a Dai mostrou, a gente tinha as pessoas prontas, mas eu levei 140 dias para contratar. Isso a gente, como RH, tem. Então, torna o papel do RH agora um papel muito mais estratégico com dados. Então, a gente tem inúmeros dados e cruzamentos possíveis para a gente poder definir melhor as nossas estratégias para cada vez mais melhorar o nosso processo seletivo e as nossas tomadas de decisão. Então, o RH ele se tornou a governança desse processo todo e pode-se usar desses dados para ajudar as tomadas de decisões serem mais eficientes. Eu só quero complementar assim, que isso tem a ver com ajudar os nossos líderes, nós mesmos, a vivermos e entendermos a incerteza. Porque o que a tecnologia traz para nós é a incerteza. Por quê? Porque por trás tem um sistema lá que está pensando e eu fico me perguntando assim, o que ele está fazendo? Será que ele não está matando os melhores candidatos? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? A gente fica nessa incerteza. Mas, na verdade, o novo mundo ele é o mundo da incerteza e a gente tem que acreditar mais que a tecnologia nos ajuda a entender e viver, não é a sair. Porque se a gente sair da incerteza, ela já não é mais incerteza, né? Esses dias eu estava ouvindo uma menina de uma empresa falando que eles fizeram o teste do recrutamento às cegas, eu não sei se vocês já leram ou ouviram falar nisso, e esse é o mundo da incerteza, né? Recrutamento às cegas, tu tira do currículo aquelas informações que, em tese, poderiam te fazer eliminar por um viés, né? Raça, idade, raça, idade, sexo, sei lá, onde mora, de onde veio, etc. E deixa só, e bota um nome qualquer lá de fictício, e tem algumas que, inclusive, fazem as entrevistas por telefone com a voz distorcida para não identificar quem é. E ela diz que um dos líderes no processo
acabou escolhendo, optando pela estagiária que estava do lado dele, que nem sequer ele considerou para o processo. Tá? Então, assim, essa incerteza, a tecnologia, ela não está retirando, mas ela está nos ajudando a lidar com ela. Tá? Mas tem coisas que não são digitais que nos ajudam a aprender a lidar com ela. Quando a tecnologia chega, a gente está mais preparado. Tá? Aí mora, né, o quanto que a gente aprende para o resto da vida, né? E o quanto vale a nossa experiência.